Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim contar uma coisa bem interessante pra vocês, que é como dirigir nos Estados Unidos. E algumas das leis de trânsito que tem aqui, que são completamente diferentes da que tem no Brasil. Ok, eu vou falar especificadamente como é dirigir em Boston, porque é aqui que eu moro, então vai ficar um pouco mais fácil. Algumas coisas vocês podem aplicar pros outros estados e algumas não, e é isso aí. Vamos lá. Monique, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber que é diferente de dirigir nos Estados Unidos? Primeira coisa, se você ainda não veio para os Estados Unidos, se você ainda mora no Brasil, se você nunca viajou para cá, você não faz ideia de como é a lei do trânsito daqui. É bem diferente. Não é bem diferente. Tem algumas coisas diferentes. É claro, você vai falar, nossa, mas dirigir é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Só que não. Primeira coisa que você tem que saber. Número 1. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos carros, pelo menos uns 90%, são automáticos. Então, isso torna o trânsito aqui, talvez, a forma de dirigir aqui bem mais fácil. Porque carro automático é uma facilidade para todo mundo. É diferente no Brasil. Existem carros automáticos, mas a maioria é carro manual. Então, você tem que ficar aquela coisa de... troca a marcha, põe na número 1, põe na número 2, 3, 4, 5... Vai até 5, né, gente? Eu não lembro. E aí você tem aquela coisa de estar dirigindo e você tem medo de o carro morrer. Aqui nos Estados Unidos não existe isso. Quer dizer, existe, mas é muito difícil. Segunda coisa, como é dirigir aqui em Boston? É uma loucura. Eu me lembro bastante de como é dirigir em São Paulo, porque cidade grande e tal. Sério, gente, às vezes é meio caótico até. Monique, por que você tá falando isso? Eu vou explicar. Aqui em Boston, quando você dirige nas cidadezinhas ao redor de Boston, é mais ou menos tranquilo até, porque não tem tanta gente, não tem tanto trânsito, é bem mais sossegado, vamos se dizer. Mas se você estiver indo pra Boston, ou se você estiver indo pro centro, quando você precisa pegar uma highway, as coisas já mudam. Então vamos falar, situação 1, quando você tá indo pro centro, ou quando você tá indo pra Boston. Aqui tem muito túnel, muito. E eles dão pra saídas de lugares diferentes. Então, mais ou menos assim, se você passar um túnel ou se você perder sua saída, isso vai te complicar muito, porque já aconteceu muito comigo, aliás. Às vezes eu perdi uma saída que era no túnel ou depois do túnel. Tem saída que é dentro do túnel e tem saída que é depois do túnel, mas enfim. Se eu passar da minha saída, às vezes a próxima saída é muito mais longe do que a saída que você ia pegar. Então assim, você tem que tomar muito cuidado com isso e prestar muita atenção, porque é meio louco. Além dos túneis, Além dos túneis, eu não sei como é o plural de túneis, acho que é túneis. Enfim. Além disso, o pessoal aqui é tudo louco, tá, gente? Eles dirigem igual, não sei, igual o quê? Você tem que dirigir por você, você tem que dirigir pelos outros. Porque as pessoas não são cuidadosas, elas saem dirigindo de qualquer jeito, tipo, elas vão entrando sem dar seta, sabe? De verdade, é uma loucura. Elas não estão nem aí se você tá ali ou se você... Sei lá, eles não estão nem aí. Eles dirigem, sabe, do jeito que eles querem e dane-se quem tá atrás ou quem tá na frente ou quem tá do lado. Eles só estão preocupados o jeito que eles estão dirigindo. Quando você estiver dirigindo aqui, você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Qualquer lugar que a gente for dirigir é importante ser cauteloso e tudo mais, e prestar atenção, dirigir, não ficar mexendo no celular, aquela coisa toda que todo mundo que dirige já sabe. Mas aqui, mais se você for recém-chegado e tudo mais, você precisa prestar bastante atenção. Primeiro, com essa coisa que eu já falei de não errar a saída, é bem difícil de dirigir aqui quando você chega. Você tem que usar o GPS. E, gente, fala sério, demorou pra eu conseguir usar o santo do GPS, porque olha, vai entender, eu acho que mulher não foi feita pra isso, sério. Eu achava muito difícil, mas tudo bem, já me acostumei. Você tá ali olhando o GPS, prestando atenção no número da saída e tal, aí daqui a pouco você olhou pra baixo, olhou pro celular, você perdeu a saída. É uma das coisas que você tem que ficar muito ligado. Outra coisa, é como eu falei, você vai trocar de faixa, vai entrar pra esquerda, entrar pra direita, enfim, coisas do tipo. Prestem muita atenção, olhem no retrovisor, olha tudo ao seu redor, porque as pessoas, elas não se importam de verdade, elas não estão nem aí. Elas são muito barbeiras. Gente, os americanos, desculpa, tá, se você é casado com americano ou com americana, mas pelo menos a maioria, eu acho que eles são meio barbeiros, de verdade mesmo. Acho que o povo brasileiro dirige melhor, sabe? E inclusive uma das coisas que eu tenho pra falar, só uma pequena observação, é que o jeito que a gente tira carta no Brasil é diferente do jeito que a gente tira carta de motorista aqui. Só pra falar mesmo. Outra coisa que eu tenho pra falar, aqui em Boston principalmente, assim, gente, é terrível. O pessoal é muito estressado. Eles são completamente sem paciência, completamente intolerantes.
intolerantes. Assim, qualquer coisinha que você fizer, eles estão buzinando atrás de você. Fica assim, oi, tipo situações da qual você tá parada no farol e o farol acabou de abrir, mas não deu nem um segundo, a pessoa que tá atrás de você, infeliz, já conseguiu buzinar pra você andar. Tipo, peraí amigo, o farol acabou de abrir. Isso é só uma das coisas, mas quando você tá dirigindo mesmo, qualquer coisinha, se você demorar ou se você... Não sei, gente, sério mesmo, eles buzinam muito aqui. Se você estiver dirigindo aqui, toma cuidado, presta muita atenção, fique esperto, porque eles são bem agressivos quanto a isso. Eles buzinam muito, eu acho até chato, é meio feio, é deselegante. Mais ou menos isso, gente. Dirigir aqui é fácil de dirigir, mas você tem que tomar cuidado. A outra coisa que eu vou falar é sobre as regras de trânsito daqui. Vou falar 4 coisas básicas e principais que a gente vê muito e usa muito no dia a dia, que realmente usa e se aplica pra cá, porque todo mundo faz, todo mundo respeita as regras daqui. Primeira coisa, aqui nos Estados Unidos a gente vê muita placa de stop, uma plaquinha vermelhinha escrito stop, igual tem no Brasil pare, mas que a gente geralmente reduz a velocidade e continua passando. Aqui nos Estados Unidos é stop e você tem que parar, tipo, não é diminuir a velocidade e passar, você para 3 segundos, olha para os seus dois lados, se tiver ok você vai. Tem cruzamentos aqui, tem pontos que tem a placa de stop, inclusive, que se você não parar, com certeza vai dar algum problema muito grave como uma batida, então é bem importante você parar. A segunda coisa é que aqui, gente, igual vocês já devem ter visto em um monte de filme dos Estados Unidos, tem aquele ônibus amarelinho de escola, o ônibus escolar, aquele famoso que a gente sempre vê nos filmes. Esse ônibus aqui é muito famoso também e é muito conhecido, mas é o seguinte, quando o ônibus tá andando no meio da rua, ele simplesmente dá o sinal, ele tem luzes e tem essa placa de stop na lateral dele, e quando o ônibus tá dirigindo, tá andando ali na rua e ele vai parar, as luzes começam a piscar, as luzes vermelhas, e essa placa de stop que é na lateral dele, abre aqui na lateral do ônibus. O que acontece? Todo mundo que tá atrás do ônibus e todo mundo que tá na frente do ônibus tem que parar, porque o ônibus tá estacionando ali e as crianças vão descer, e isso é muito importante. Então não importa se você estiver na direção oposta ou se você estiver na mesma direção do ônibus, quando você vê a plaquinha, quando você vê que o ônibus tá parando e você vê as luzes, você tem que parar. Terceira coisa, nos Estados Unidos, quando a gente vai tirar a carteira de motorista daqui, uma das coisas que você tem que saber, que eles perguntam e que eles te cobram, inclusive na hora da prova prática, é que você, ao dar ré aqui, é diferente do Brasil. Por que é diferente? A da ré é a mesma, claro, eu sei. Mas, quando você for dar ré aqui, é um pouco diferente. Por quê? Com a mão aqui no volante, você vai colocar a sua outra mão aqui no banco do passageiro, tá? Suponhamos que aqui é o banco do passageiro. Você vai colocar a sua mão aqui no banco do passageiro e vai olhar pra trás. Você não olha nos retrovisores. Pelo menos isso é o que eles te aconselham a fazer. Eles falam pra você olhar por trás e você tem que colocar a mão no banco. Claro que no dia a dia, inclusive com tanto carro que tem câmera, ninguém acaba fazendo isso na prática, mas é uma coisa que sim, existe e eles cobram. Então é de verdade. E a quarta coisa, a quarta regra de trânsito daqui, que inclusive é uma das que eu acho mais legal e que é uma que foi completamente novidade pra mim, porque eu não sabia, não tinha a mínima ideia, é você poder virar à direita no farol vermelho. Como assim? Exatamente, gente. Se você vê um farol aqui, tiver fechado, tiver na luz vermelha, óbvio, porque farol fechado é na luz vermelha, você tiver que entrar à direita, você pode. Como assim você pode? Mas o farol tá fechado, aqui você pode, é regra, todo mundo sabe. Ninguém vai te buzinar, você não vai estar fazendo nada errado, você não vai estar cometendo um crime, você simplesmente pode. Fica a dica aí, farol vermelho à direita, se você for entrar à direita, você simplesmente pode ir. Você liga a sua seta e vai, feliz e contente. Mas tomem cuidado. Por quê? A maioria dos faróis vermelhos você pode passar. Você só não pode passar no farol vermelho à direita se tiver uma placa. Em determinados lugares você não pode passar e daí eles te identificam com uma placa. Então não entra, não vira à direita na luz vermelha. Se você vê a placa, daí sim você tem que esperar o farol abrir. Caso contrário, você pode passar. E é isso, gente. Eu tentei falar aí mais ou menos pra vocês de como eu dirigir aqui. Deixei algumas dicas de trânsito, algumas regrinhas pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Deixem aqui no vídeo o like se vocês gostaram pra ajudar. Deixem comentários, deixem saber o que vocês acharam, se é diferente do que vocês pensavam, se vocês acham que essas regras funcionam aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, gente. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.